Seja muito bem-vindo ao meu canal e aqui você vai acompanhar toda a minha jornada de crescimento na internet. Aqui eu estou documentando tudo que eu tenho passado para poder alcançar o meu objetivo, que é crescer muito aqui na internet, ser uma empreendedora de sucesso, trabalhando, ajudando as pessoas, servindo as pessoas com o meu trabalho. Com o que é que eu trabalho? Eu sou mentora e terapeuta e hoje são praticamente pouco mais de 10 horas da noite. É um dia em que eu trabalhei muito e eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo 3 aprendizados que me tornaram uma pessoa ainda mais forte e uma pessoa que hoje, mesmo estando tão cansada, olha para o propósito e fala assim: não vou desistir, não vou parar. O primeiro deles é: você tem que ser aquela pessoa que sempre pensa e sonha coisas boas. Como assim, Letícia? Independente da circunstância, independente do que você esteja passando, planeje coisas boas para o seu futuro. Na semana passada, veio um número na minha cabeça. E esse número que veio na minha cabeça, eu falei assim, muito bom, eu tenho um caderninho aqui em casa dos sonhos, e nesse caderninho dos sonhos eu coloco as coisas, os objetivos que eu quero alcançar. E aí, muitas das vezes, vem alguma ideia do nada na minha cabeça, assim, eu falo assim, essa ideia é muito boa, e eu já posso ver isso se realizando. Pode ser que seja no tempo que eu vou colocar lá, pode ser depois, mas hora ou outra isso vai acabar acontecendo. Eu gosto de pensar que tudo aquilo que vem na nossa cabeça, de alguma forma, aquilo já aconteceu. Então, se eu me apegar àquilo e me dedicar para que aquilo aconteça, rapidamente isso vai acontecer. Eu falo assim porque eu acredito muito no que Deus fala, e ele fala sobre um tempo onde ele caminha de eternidade a eternidade. Então, talvez aquilo que você almeja, que você sonha, aquela pessoa que você imagina que você poderia se tornar, essa pessoa já existe em algum lugar da eternidade. Você só precisa agora se dedicar para cada vez mais estar parecido com essa pessoa. Então, pega esse caderninho meu dos sonhos e anoto ali exatamente o que é que eu imaginei, o que é que passou pela minha cabeça. Então, veio esse valor e nesse valor eu coloquei lá como que eu usaria esse valor e que ele chegaria em uma semana. Peguei e anotei, falei assim, sou muito grata porque eu recebi esse valor e eu fiz isso e isso com o dinheiro, aconteceu isso e isso e tal. E pronto, fechei meu caderninho, coloquei ali as minhas afirmações e guardei. E hoje apareceu uma oportunidade. E essa oportunidade veio assim, basicamente do nada, né? Do nada. É como se eu já estivesse preparado para poder receber boas coisas. Eu tô de short aqui, tô colocando o pé porque tá dentro do carro e eu já tô com muito sono. Então você vai ignorar essa parte. E aí, eu peguei e me preparei para receber coisas boas. E tá aí uma coisa: você tá preparado para poder receber coisas boas? Inclusive, essa já é o segundo ponto que eu quero abordar nesse vídeo. Porque quando você se prepara para receber coisas boas, quando a oportunidade aparece, você dá um jeito de fazer ela acontecer muito rápido. E essa oportunidade apareceu. Eu recebi uma ligação e a pessoa falou assim: Nossa, Letícia, eu tô com um trabalho aqui e a primeira pessoa que veio na minha cabeça para poder chamar é você. Eu preciso que você monte um orçamento, mande para mim para eu poder conversar aqui com a equipe. Nós estamos precisando disso e disso e disso. Me falou qual que era o trabalho. Eu falei assim: beleza, vou te mandar o orçamento. E aí, na hora de montar esse orçamento, eu fiquei pensando, gente, como que eu vou calcular esse valor? Será que eu cobro quanto? Aí eu lembrei que há um tempo atrás uma pessoa me procurou querendo fazer uma parceria e tudo mais. Acabou que essa parceria não aconteceu porque ele teve que se envolver em outros projetos, mas ele é uma pessoa que mexe com o que eu fui chamada para mexer. E aí eu peguei, conversei com ele, falei assim: olha, queria saber mais ou menos quanto você está cobrando para poder fazer esse trabalho. É um trabalho que eu já faço, mas eu preciso ter uma noção de valor, como que está o mercado. E aí ele pegou e me passou o valor, e acredite, o valor era basicamente o valor que eu tinha escrito. Ainda não fechamos, mas fecharemos com certeza. Esse valor não veio à toa na minha cabeça, e por esperar coisas boas e estar preparadas para as coisas boas, inclusive aí através dos contatos, né? As oportunidades, elas vão se encaixando cada vez mais na nossa vida. E eu fiz exatamente isso. Então, eu tirei minha parte da tarde hoje para poder montar essa proposta. Foi uma proposta grande, uma proposta de 10 páginas. Então, eu tive que desenvolver toda a arte, elaborar todo o texto, a apresentação do que ia ser feito e tudo mais. Criei todo o arquivo e mandei a proposta para aprovação.
Espero amanhã, no mais tardar aí ao final de semana, compartilhar com vocês que tudo deu certo. E mais uma coisa que eu quero falar com você, e que é muito importante que você aplique aí no seu dia a dia, além de você ter bons pensamentos, sonhar coisas boas, anotar essas coisas boas, é você estar preparado para essas oportunidades. E além de estar preparado para essa oportunidade, esse é o ponto-chave desse vídeo. Talvez o ponto mais importante aqui. Quando nós vamos para academia, nós vamos lá, vamos pegar um peso, vamos ver os músculos crescendo. Eu aprendi ao longo dos anos, né, vendo vários personagens, conversando com vários personagens, eu percebi o seguinte, que existe lá profissionais que vão te deixar ficar fazendo hora, ficar enrolando, fazendo as coisas de qualquer maneira e tudo mais, existem. Mas existem bons profissionais, e esses bons profissionais, eles vão fazer o seguinte com você, ele vai colocar a carga que você suporta um pouquinho além. E aí, então, ele vai subir um pouquinho essa carga e vai falar com você: você consegue, só mais uma, só mais uma, só mais uma. E no fim, você ultrapassou 3 do seu limite. Você passou ali um pouquinho daquilo que você achava que era o seu limite, você fez um pouquinho a mais, e nesse pouquinho a mais, o seu músculo vai desenvolvendo pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco. Olha lá, eu mostrando meu músculo. Eu aqui que nem tem muito músculo, nada, hein? E esse músculo, ele vai cada vez mais crescendo devido a esse alongamento e esse esforço que foi um pouquinho a mais do que você estava acostumado. E isso tem intimidade com o que eu vou falar agora, porque muitas das vezes você está cansada, você está sem ideias, você vai pensar em desculpas para não fazer o que tem que ser feito, e quando isso acontecer, é importante que você continue fazendo, mesmo sem vontade, mesmo sem ânimo, mesmo sem ideias, continue a fazer. Porque ao fazer, mesmo sem ter vontade, mesmo sem ter ânimo, você vai trabalhando esse músculo e esticando esse músculo para daqui a pouco nós vermos o resultado de uma forma geral. Então, a minha meta aqui, pensa comigo, são 250 vídeos. Hoje, se eu não me engano, é o 11º ou 12º vídeo, não sei. Até isso aqui começar a realmente funcionar, eu vou ter que esticar esse músculo meu muito. Primeiro, porque eu sempre fui uma pessoa que começava e não terminava com as coisas. Isso aqui não é uma coisa que eu vou parar no meio do caminho. E aí eu tô trabalhando esse músculo. Você acha que isso aqui vai ser simplesmente para poder postar vídeo no YouTube? Claro que não. Vão existir oportunidades maiores onde eu vou ter que exercitar essa fidelidade à minha palavra e eu só vou conseguir exercitar essa fidelidade aqui em cima porque eu honrei esse compromisso aqui. Porque o meu músculo de honra, ele foi sendo trabalhado nessas pequenas coisas. Porque você pensa comigo, se hoje eu parar isso aqui, o máximo de pessoas que podem ficar chateadas ou então pensar assim, nossa, ela parou na metade, são 3 pessoas, que é o que está assistindo os meus vídeos. Agora você imagina se eu continuo e quando estiver chegando ali por volta dos 130, 135 vídeos, esse vídeo explode e aí as pessoas começam a olhar meu canal. E aí começam a me acompanhar, e aí começam a entender que tudo que eu estava falando desde aqui de trás, quando ninguém tinha assistindo, tem muita aplicabilidade, existe essa palavra? E o melhor do que isso, traz muitos resultados. Porque o que eu estou falando aqui para você não é coisa que eu estou tirando de trás da orelha, é coisa que eu aplico. É coisa que eu vejo o resultado diariamente. E esse exercitar, você cumprir essas pequenas palavras constantemente, vai trabalhando o seu cérebro para que ele confie em você para fazer as grandes coisas. Eu sempre vou linkar tudo com a palavra de Deus. E a Bíblia ela fala assim para nós temos que ser fiel no pouco para que o muito nos seja confiado. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que ser fiéis à nossa palavra nas pequenas coisas, para que assim o nosso cérebro entenda que quando nós falarmos que algo grande vai acontecer, algo grande vai ter que acontecer. Você sabe por que vai ter que acontecer? Porque todas as vezes que você falou que algo pequeno aconteceria, aconteceu. E aí o seu cérebro agora vai começar a trabalhar para que aquilo que você sonhou de grande realmente aconteça. Letícia, mas nem sonhos eu estou tendo. Eu não consigo nem imaginar o meu futuro. Eu vivo agora, eu vou levando a vida e eu sei como é viver exatamente nesse lugar aí. E eu te falo com toda a propriedade de quem passou aí, vamos dizer, 28 anos da vida no mínimo, nesse lugar, é que não vale a pena. Não vale a pena esperar tão pouco de um Deus tão grande. E cada vez mais que você se aprofundar em conhecer esse Deus, você vai perceber que ele tem prazer nos seus sonhos.
E principalmente se os seus sonhos estiverem alinhados com o que ele tem para você, ele vai ter mais prazer ainda em ver isso acontecendo. A questão é, para que você viva um sonho muito grande, você tem que passar por uma preparação para que você suporte viver esse sonho, para que você suporte o peso de suportar, para que você suporte o peso de viver esse sonho. Será que hoje, se você recebesse tudo que você está querendo, você teria suporte físico, psicológico, mental para suportar tudo isso, ou seria necessário esse tempo de preparação? Davi, quando ele foi chamado, né, foi nomeado, abençoado para ser rei, ele ainda teve que esperar longos anos de treinamento e de perseguição de Saul contra a vida dele, até que ele finalmente tomasse a posição como rei, e isso também não impediu que Davi errasse. Davi errou e errou feio com Betseba. E ali, né, mostra para nós a importância de nós estarmos atentas à voz de Deus, atentas e conectadas a Deus, porque mesmo assim, mesmo nestes momentos, se nós não estivermos exercitando esse músculo da fé, esse músculo das pequenas coisas, nós podemos cair assim como Davi caiu. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. E o tempo todo nós temos que estar vigiando para que nós não venhamos cair, muito menos, né, nos tornar pedra de tropeço na vida das outras pessoas. Que as palavras que saiam da sua boca sejam sempre palavras que foram amplificadoras da palavra de Deus e não palavras que saem de você mesmo. É muito difícil nós olharmos para a vida e decidirmos caminhar por conta própria. Mas as coisas se tornam mais fáceis quando nós começamos a caminhar segundo a vontade de Deus. E caminhando com a vontade de Deus, sonhando coisas boas, imaginando coisas boas, decretando coisas boas, colocando lá mesmo no caderninho dos sonhos. Você tem esse caderninho? Se você não tem, te recomendo muito a fazer. Compra um caderno bonito. O meu é um rosa, depois eu quero ver se eu consigo mostrar para vocês. Hoje não, porque já está muito tarde. Mas é um caderninho rosa, ele tem um elásticozinho do lado de fora. É um caderninho onde eu anoto ali todas as visões, todos os planos que eu tenho para o meu futuro, tudo aquilo que eu sonho alcançar está sendo anotado ali. Então, que eu sonho alcançar e na minha mente eu já alcancei, então ali eu não coloco como um pedido, eu coloco como um agradecimento a Deus, porque hora ou outra vai acabar acontecendo. E o seu também tem que ser assim. Tá? Coloque lá como se aquilo já tivesse acontecido, porque no fim já aconteceu mesmo. E a terceira coisa é exercite o músculo da constância. É querendo ou não querendo, eu vou fazer. Eu vou, se eu me dediquei, se eu coloquei na minha cabeça que eu vou concluir tal tarefa, eu vou concluir tal tarefa e vou colocar as coisas para poder render, querendo ou não querendo, estando cansado ou não estando cansado, igual agora, 10 horas da noite, gente, eu já faxinei minha casa inteira, o dia foi daqueles, mas eu estou aqui porque eu fiz um compromisso comigo mesmo, por mais que ninguém assista. Ou por mais que agora você esteja assistindo, né? Já tem um tempão já que eu postei esse vídeo e agora que você está vendo aí. Pratique essas 3 coisas, você vai ver como que a sua vida vai ser transformada. São pequenas tarefas, são pequenas ações, mas essas pequenas ações sendo empilhadas dia após dia, elas vão gerar um grande resultado lá na frente. E lembra, os resultados que você vai colher vai depender dessa plantação que está sendo feita agora. Eu já embolo a língua naturalmente. Você imagina embolar a língua 10 horas da noite com o olho pregando de sono, igual eu tô aqui, ó. Nem cabelo solto hoje eu coloquei aqui pra vocês. Vocês estão vendo, eu já estão ficando íntima, né? Nessa intimidade toda, eu vou aproveitar para poder pedir. Eu quero que você se inscreva aqui no canal se você gostou desse vídeo. Deixa o seu like aqui e comenta aqui embaixo. Fala assim, Letícia, era só 3, mas eu também assisti esse vídeo, tá? Continua postando. Ou então me conta aqui embaixo se você já aplica algumas dessas coisas que eu já falei. E mais do que isso, você tem esse caderninho do sonho? Quero saber de você, tá? Um beijão, fique com Deus e até a próxima.